bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos. Este vídeo faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria Municipal de São Caetano do Sul. Eu me chamo Felipe Júlio e a oficina que eu estou ministrando é a de dança contemporânea. Oi, gente! Hoje nós vamos compreender um pouco sobre a dramaturgia da dança contemporânea através do artigo do Guilherme Schulze. Então eu vou lendo e vou traçando aqui algumas interpretações e alguns estudos acerca do mesmo, tá bom? Bom, este artigo trata-se da dramaturgia coreográfica como forma de abordar tanto os processos criativos de dança como sua encenação. O uso da expressão dramaturgia coreográfica é relativamente frequente quando se trata da análise de espetáculos nos quais existe uma narração cronológica de fatos ou eventos, como nos casos dos balés típicos do período romântico francês. Mas como é para que lidar com ela quando se pretende abordar a dança contemporânea que não tem na narração linear sua característica mais forte? E por outro lado, como trabalhar consistentemente na elaboração dessa dramaturgia durante o processo artístico criativo? Essas questões serão discutidas e desdobradas no decorrer deste artigo, sem que se pretenda chegar a respostas definitivas, mas tecendo considerações que possam colaborar no sentido de demonstrar um caminho possível para a criação e análise em dança. Parte-se da percepção de que existe uma variedade de significados para termos como dramaturgia, coreográfico e dança contemporânea, de que, de certa forma, já fazem parte do vocabulário cotidiano, tanto de artistas como da audiência em geral. Assim, faz-se necessária uma abordagem introdutória que facilite a compreensão do leitor. Então, o que ele vai propor nesse início para que nós possamos refletir sobre como analisar a tal dança contemporânea? Essa dramaturgia muda, ela se altera, né? Ela não tem como um foco principal o caminho retilíneo, como acontece nos balés repertório, que a gente que compreende lá a Bela Adormecida, e ela tem uma história toda linear, né? Começo, meio e fim. Na dança contemporânea, o começo ele pode ser um fim do espetáculo. Ele pode inverter a ordem do processo, né? Ele pode brincar com isso, o coreógrafo. Então, ele vai propor como analisar essa dramaturgia, como compreender essa tal dança contemporânea através da coreografia. Bom, a dança contemporânea, como vertente da dança cênica, pode ser caracterizada pelas mais diversas interfaces com outras formas artísticas e áreas da ciência, e por permitir o recurso a novos métodos de trabalhos,
forma de narração e estruturas de espetáculo. Algumas características essenciais foram traçadas pelo coreógrafo e pesquisador Ayrton Tomazoni. Ayrton Tomazoni é professor de História e Dramaturgia da Dança na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em seu artigo Essa Tal Dança Contemporânea, em 2005, onde lista alguns tópicos para a sua compreensão, primeiramente estabelece que a dança contemporânea não é uma escola, tipo de aula ou dança específica, mas sim um jeito de pensar a dança, inspirada em um movimento de artistas que, nos anos 60, costumavam se reunir na Judson Church, em Nova York. Um de seus princípios estabelecia que cada projeto coreográfico teria que forjar seu suporte técnico, ou seja, técnicas previamente adquiridas deixariam de ser fundamentais. Então, o que Ayrton vai nos fazer pensar aí neste momento? Que essa tal dança contemporânea é uma forma de pensar, é uma forma de viver o cotidiano, em como o cotidiano ele vira a dança, a própria dança contemporânea, né? Então ele vai falar que eu acredito que sim, todo o suporte técnico, né, de estudo, de trabalho, de passagens são muito importantes. Mas quando você não tem uma bagagem ou um lugar já pré-definido, né? Como hoje em dia isso veio se quebrando muito. Bailarino clássico não se dançava contemporâneo, né? Porque ele já possuía ali o seu padrão clássico, né? E quando a gente vai falar sobre contemporâneo, a gente vai falar sobre esse corpo no chão, sobre esse corpo que cai e volta e cai de novo e encontra um outro caminho de subida, né? Então isso veio se rompendo com o tempo. Mas vale a gente pontuar aqui que essa tal dança contemporânea, então, ela é uma forma de pensar a dança. Elas são formas de se pensar sobre a dança. Que dança é essa, né? Bom, outra característica citada por Tomazoni é que não existiria um corpo padrão, como até hoje acontece em relação ao balé. Bom, vem se rompendo muito esse padrão estético do bailarino clássico magro, com linhas, e vem se rompendo, mas vale pontuar que para o mercado de trabalho, em companhias, isso pesa. Isso pesa muito. O corpo padrão, ele até pode dançar esse balé clássico, mas ele não atua, ele não vai para um lugar profissional, entende? O corpo em movimento estabelece sua própria dramaturgia. Seria a terceira característica quando o autor nega a necessidade da dança conter uma mensagem, uma história, uma trilha sonora perfeita. Finalmente, citando Reiner, né? Ele vai falar sobre a última característica, que seria a ligação consciente entre corpo e mente. The mind is a muscle. Então, esse corpo e mente é único, é uma coisa só, ele não vai separar, né, o corpo da mente. Ele vai traçar essa união para gerar essa tal dança contemporânea, esse lugar da dança contemporânea, né? Não está separado. Eu não tenho um encaixe dos movimentos e a cabeça está pensando em outra coisa, né? Eu consigo começar a trazer o meu cotidiano, o que eu vi, o que eu vivi, o que eu vivo, o que eu faço para essa dança, para esse agora,
né? Assim, o espetáculo de dança contemporânea pode romper com as barreiras tradicionais em termos de processo e encenação para tornar-se um evento artístico propositor e reflexivo. Então, geralmente, quando vocês vão assistir dança contemporânea, o que acontece é: não entendi nada. Ah, não sei, se jogou o tempo todo. Ah, não sei o que é isso. Mas você não refletiu sobre esse tema. Você não parou e tentou encontrar um caminho, uma interpretação para o que você viu. É muito mais fácil você já ter ali a história, a Bela Adormecida. Pronto, eu já sei o que vai acontecer. Né? Já estava no meu livro quando eu era criança, eu já li, eu já vi o filme. Agora, quando vai falar sobre dança contemporânea, eu vou falar sobre esse corpo atual. Eu vou falar sobre esse modo de pensar a dança, que é diferente de uma história linear. E quando a gente vai falar sobre a nossa história, ela não é linear. Os nossos dias, eles não são lineares. Podemos acordar feliz, receber uma notícia, ficar triste, ou ficar estressado, né? Tudo vai se alterando. O fator tempo e espaço vai determinando esse nosso dia como um todo, né? Então, sim, um espetáculo de dança contemporânea vai propor para quem assiste um ato de reflexão, um ato de pensar sobre o que é essa dança contemporânea, né? Bom, tem no corpo e em sua interação com outros aspectos e produtos da cultura. Seu principal foco definido em termos dramatúrgicos e coreográficos. Finalmente, podemos então citar que a atividade desse dramaturgo, dessa pessoa que vai dar a dramaturgia para esse espetáculo, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o conjunto das escolhas estéticas e ideológicas que a equipe de realização, desde o encenador até o autor, foi levada a fazer. Então ele vai pegar o todo, toda a história que está acontecendo ali, para poder trazer essa dramaturgia. O que é que esse espetáculo vai falar? Qual é um caminho? Né? Porque quando a gente vai falar sobre dança contemporânea e nós temos um elenco de 10, cada um vai trazer a sua história, vai trazer o seu eu, né? O que é que está passando. Então, como a gente afunila, como a gente deixa isso um pouco por um caminho, por um viés, né? Então, esse papel do dramaturgo é compreender o que se passa e traçar esse lugar de afunilar essas ideias, né? Bom, e aí, a partir dessa última noção do que é que ele teve, né? Do que ele coletou ali da equipe técnica, tudo que está se passando, será desenvolvido um conceito alternativo para ser aplicado à coreografia em dança contemporânea. Foi o que eu acabei de traçar aqui pra gente pensar sobre, né? Já no livro, a primeira dança coreográfica, que se oferece uma introdução à coreografia para dançarinos modernos, Luiz define coreografia como projetar a ação mesmo que o projeto não esteja escrito. Então o processo se dá pelo corpo e não pela escrita. Primeiro se tem a ação para depois gerar a escrita. Raros são as vezes que você tem a escrita já do que você vai fazer. Mas é muito difícil, né? Porque a gente vai falar sobre essa dança contemporânea que ela vai mudar, ela não vai ser linear, você vai escrever e vai ter que reescrever
né? Ela não vai ficar igual. Não tem como. Finalmente, aí a gente vai falar sobre uma outra forma de pensar. Jacqueline Smith é menos objetiva quando define coreografia como algo identificável, que seria o resultado do relacionamento e fusão de elementos compatíveis amoldados. Então, o todo vai gerar essa coreografia, né? Essa definição delineia coreografia ou composição como um processo orientado a objetos que valoriza os relacionamentos ou interfaces entre esses objetos. Smith vai considerar os elementos coreográficos como parte de um conhecimento compartilhado entre muitas pessoas, o que leva a uma compreensão social, cultural e história do termo coreografia. Ao procurar uma definição intermediária e não excludente, a partir dessas citações, neste artigo, o termo coreografia se referirá ao mapa ou projeto coreográfico dramatúrgico capaz de estimular, provocar e organizar movimentos ou ações que serão interpretados ou executados em cena. Elas podem ter sido previamente projetadas nos seus mínimos detalhes, ou por outro lado, podem ser o produto de princípios e processos diversos contendo variáveis graus de misturas de improvisação e planejamento. Foi exatamente o que eu falei há um tempinho atrás. Você pode até ter a prévia, mas conforme você for trabalhando com isso, isso vai se alterar. Isso vai mudar. Não vai ficar igual, né? A cada nova apresentação é natural que uma mesma coreografia seja interpretada de forma um pouco diferente, dando à audiência a confiança de que está assistindo aquele espetáculo pelo qual pagou o ingresso e ao mesmo tempo uma nova interpretação. Então, você vai assistir um espetáculo de dança contemporânea hoje. Amanhã ou sábado, quando você for assistir ela novamente, ela é outra. Mudas. Nossa, aquilo ali não tá diferente. E isso é a partir do que o corpo desse bailarino tá se adaptando, tá se encontrando durante essa temporada de espetáculo, né? Isso vai se alterando, isso vai mudando a forma de ver a coreografia. Ela não fica igual o tempo todo, né? Então isso é bacana, porque você vai pagar por algo novo, por uma nova interpretação, por uma nova linguagem talvez daquele espetáculo. Talvez possa mudar tudo. Você foi hoje, caramba, refleti sobre isso, compreendi que vai me... Nossa, legal, me vi ali. Você vai no sábado, nossa, mas me levou para um outro lugar agora. Eu acho que aquele solo daquela garota que improvisou me tocou ali num sentimento que há um tempo antes eu não percebi, não me relacionei com isso. Entendem? Percebe-se então que existe uma qualidade formal que faz com que uma coreografia seja reconhecida a qualquer momento, em qualquer lugar. E em outra, diz a respeito à realização dessa coreografia pelos dançarinos, permitindo que a audiência perceba detalhes que fazem a cada nova apresentação única. Ela vai ser única, não vai voltar. Eu falo sempre para os meus bailarinos, né? Os meus não, para os bailarinos que eu dou aula. É único, esse momento é único. Você vai entrar lá, você vai pisar, acabou. Não vai ser igual. Ah, mas amanhã eu vou dançar de novo. Vai ser diferente amanhã. Vai ser igual. Amanhã você acordou num outro clima. Às vezes você briga no meio do trajeto pro teatro ou pra sua apresentação. Isso altera o seu corpo, né? Então é única.
Essa forma ou estrutura, que frequentemente está oculta sobre a superfície, constitui o que poderia chamar-se de dramaturgia coreográfica. Muito bacana, né? Ele vai trazendo elementos de reflexão pra gente, né? Com todos esses... Ele vai buscando vários artistas para falar sobre essa tal dramaturgia, né? Essa dança contemporânea. É muito, muito bacana. Bom, não é comum que coreógrafos conduzam uma criação como um processo previamente planejado em sua totalidade. O que acontece é, o coreógrafo ele até pode ter uma ideia, olha, eu imagino isso aconteça, mas o que vai gerar durante o processo de uma dança contemporânea é outro. Nossa, melhor. Nossa, eu tinha imaginado isso, mas ficou muito mais interessante com o que você me trouxe agora. Entendem? Então isso vai mudando de a totalidade da coisa, do que você planejou, tá? Frequentemente o processo é iniciado com ideias gerais que podem mudar durante o contato com outros participantes, ferramentas ou elementos contextuais. Que eu acabei de falar. Isso muda, isso se altera. Né? Hoje você tá assim, é um corpo assim, amanhã é outro. Isso vai mudando, alterando todo esse lugar de cena, né? Frequentemente, um processo é iniciado com ideias gerais. Você tem a ideia do negócio, que podem mudar durante o contato com outros participantes, ferramentas ou elementos contextuais. Só voltando a pontuar. Mesmo coreografias planejadas e adotadas em detalhes previamente podem mudar de acordo com diversos fatores, como as condições físicas ou psicológicas dos dançarinos durante o processo, espaço para ensaios, fontes musicais, etc. Vocês compreendem? Isso está tudo muito bem falado. Isso se altera quando a gente vai falar de dança contemporânea, porque eu vou lidar com essas sensações, né? Eu tenho uma coisa para criar aqui. Eu tenho a ideia ela é louca. São ideias bem, não vou falar diferentes, mas são ideias que vai propor aí um desafio sempre com quem trabalha comigo. Só que isso vai mudando. Eu vou analisando aí, nossa, tá falando. Eu acho que eu tô indo para um outro lugar. O povo tá me levando para um outro caminho, então eu vou abraçar isso e vou potencializar isso, né? Então muitas vezes a gente tem essa ideia, mas ela muda e ela vai para algo muito melhor que você nem pensou sobre isso, né? O ponto de vista abordado aqui enfoca processos coreográficos que envolvem grau de planejamento, mas que ao mesmo tempo oferecem flexibilidade para o trabalho criativo dos intérpretes. Este viés não exclui apresentações improvisadas, já que frequentemente elas trazem certo grau de planejamento e estruturação prévia, como a preparação de estímulos para que os dançarinos em sua organização no espaço cênico durante o improviso. Então, mesmo o improviso cênico, ele não é 100% improvisado, ele tem um planejamento, ele precisa estar planejado, né? Ele precisa ter esses estímulos, esses impulsos, o que vai me gerar para a cena, o que me leva para a cena, o que eu estou falando naquele momento, como eu vou me relacionar com o outro, ou como eu vou me relacionar sozinho no solo, como que eu mantenho aquele palco, aquela atenção da plateia para mim, né? Então precisa gerar um planejamento. Então o improviso ele deixa de ser improviso o tempo todo e passa a ser, vamos lá, 60, 70% improviso e o restante planejado. O que eu planejei? O que foi planejado pelo coreógrafo? Apesar de existir uma razoável bibliografia abordando temas como processos criativos e estruturação de coreografia,
A medida de tempo para os segmentos, a progressão de tensão, seja linear ou não linear, ou o espaço físico e cênico adequado para comunicar as ideias, continua geralmente a cargo do conhecimento técnico e experiência dos coreógrafos. A construção da dramaturgia coreográfica é iniciada durante seu processo artístico, envolvendo os diversos aspectos desse processo, tais como as ideias iniciais, a elaboração dos movimentos encadeados, a criação do figurino, o modo de ocupar o espaço cênico, trabalho a ser desenvolvido com os intérpretes e até mesmo a escolha desses intérpretes, desses bailarinos. Por que esses bailarinos, né? Quando uma companhia e tudo mais. Então essa dramaturgia coreográfica, ela vai analisar sempre o todo, né? Ela não é só vi o espetáculo e vou escrever sobre, vou falar sobre. Essa dramaturgia coreográfica, ela vai se dar nesse processo, durante o processo, tá? Então ela vai trazer esse lugar de reflexão do modo como e o que eu tô vendo sobre essa dança, né? O processo coreográfico, como uma etapa de construção da dramaturgia coreográfica, passa a ser um conjunto de procedimentos de que, para, o que e como comunicar corporalmente em cena. Esse ponto de vista inclui elementos que a coreografia pode discutir ou mostrar para a audiência como um tema a ser interpretado em um estilo de dança específico. A visualização do resultado de um processo criativo ou a interação dos aparatos tecnológicos. Em síntese, a expressão processo coreográfico é aplicada aqui como um conjunto de procedimentos para a produção da dança, envolvendo dois aspectos geralmente interligados. Por um lado, a elaboração de um projeto ou mapeamento focalizado em movimentos ou ações, e por outro, a preparação do intérprete para a execução desse projeto. No caso de chamado intérprete-criador, esses dois aspectos estão contidos em um mesmo corpo, enquanto que um grupo ou companhia, eles são compartilhados entre os participantes. Então, intérprete-criador é aquele que é capaz de criar em cima do estímulo. Então, o coreógrafo, ele vai dar um estímulo para esse bailarino, para esse intérprete criador. E a partir deste estímulo ele vai criar coisas. Ele vai criar movimentação, ele vai criar o figurino, ele vai criar essa dança. É dele. Por isso o intérprete criador. Ele interpreta aquele estímulo e gera essa criação para o espaço cênico, né? Então é bacana a gente analisar por esse ponto de vista que também é um lugar de criação, é uma dramaturgia coreográfica também, tá? Assim, o mesmo projeto coreográfico, estruturado durante o período de ensaios, terá sempre uma interpretação de forma nova e única a cada interpretação, modificando e atualizando sutilmente a dramaturgia e seu sentido para a audiência, né? A forma como os intérpretes de um processo criativo resolverem essa equação pode definir o sucesso ou fracasso artístico de uma coreografia. E aí que entra, se eu penso que todo o elenco ele tá danificado, ele tá para baixo, o papel desse coreógrafo é entender como é que eles estão, conversar, abrir o diálogo nos dias atuais. Uma roda de conversa sempre é interessante para alinhar essas emoções, para que eles fiquem próximos. Né? Eu acredito que em companhia isso fique cada vez mais difícil, mas em grupos isso é incrível, é muito valioso, né? Para trazer um uníssono
para quando for para cena eles estarem ligados, não só 10 minutos antes de entrar em cena vai lá e faz a roda e tá tudo certo. Antes, se dá antes, né? A fórmula do sucesso de hoje pode não funcionar amanhã, se ela não estiver sendo continuamente reavaliada e atualizada. Então você sempre está analisando esse processo. Hoje você observou que a coreografia foi assim, mas que aquele solo faltou alguma coisa, eu acho que quando foi pra cena agora com plateia e tudo, mudou. Então eu chego para esse intérprete e converso com ele, vamos testar um outro caminho, né, pro grupo, pro coletivo, vamos testar um outro caminho, vamos ver se rola, né? Isso é legal da dança contemporânea, que ela vai permitindo que você vá alterando, não mudando o espetáculo todo, você não muda o espetáculo, mas ele vai se estreitando, ele vai se refinando, ele vai ficando bacana, né? E ele sempre vai passar por esse processo de mudança. Ele não vai ficar engessado, ele vai sempre alterando esse modo de pensar, esse modo de ver a dança contemporânea. Então, isso é muito interessante para a dança contemporânea, né? Bom, e para a gente finalizar, porque ele vai trazendo várias reflexões, e aqui, se eu fosse pontuar todas elas, a gente iria ficar mais de 1 hora, né? E esse último vídeo é curtinho. Bom, para finalizar, ele vai falar: esse é o momento. Bom, vamos lá antes, né? É importante lembrar que a partir das noções aqui propostas, a dramaturgia somente será evidente para os olhos mais atentos da audiência no momento da execução do projeto durante o espetáculo. Então, tudo isso que eu estou falando vai fazer mais sentido quando você for ver um espetáculo. Esse é o momento em que a audiência é a estrela. A percepção de um ligeiro desequilíbrio, um choque ou qualquer evento aparentemente inesperado em cena pode revelar alguma intenção não realizada ou tarefa não concretizada. Outras duas dimensões observáveis durante a performance de um espetáculo passa a coexistir: a dimensão da expectativa com relação ao projeto coreográfico e da realização desse projeto. Essas duas dimensões podem variar enormemente de acordo com diferentes pontos de vista. No da audiência, a expectativa e a realização podem estar vinculadas ao conhecimento prévio com relação à dança, crítica e etc. Nos dos dançarinos, elas ficarão na função da realização das tarefas e determinações interpretativas do projeto acontecendo em cena. Nada mais dramático e emocionante. Então esse final ele vai falar sobre esse ato, esse momento de assistir a dança contemporânea, que é tão bacana. Ele vai propor que você pense esse espetáculo vai propor que você pense, que você reflita, que você coloque ali o seu conhecimento. Se você conhece mesmo sobre dança, o que você traz dessa dança? Que dança que você fez? Eu praticava dança do ventre, balé, jazz. Então isso tudo faz com que você veja essa dança contemporânea através de uma outra perspectiva, de um outro prisma, né? E isso vai só te alimentando, vai alimentando a sua forma de ver o mundo, alimentando a sua forma de ver arte, né? Vai te trazendo cada vez mais uma bagagem bonita e interessante para você, enquanto artista que vai vivenciar dia a dia novas sensações. Ele vai falar do fracasso, às vezes não vai ser bacana, às vezes não foi legal essa apresentação, já foi melhor, a gente já escutou, já foi melhor, né?
Isso acontece porque a gente está lidando com esse corpo atual, que vai gerar com a tecnologia, que vai interagir com o carro, que vai interagir com um monte de coisa até chegar nessa ação da apresentação em suma, né? Então é bonito ao mesmo tempo de se compreender essa dança contemporânea. Bom, é isso. O Guilherme Schulzer é o professor da Universidade Federal da Bahia e doutor em estudos da dança pela Universidade de Surrey, Inglaterra. Coordena o curso de teatro e núcleos de estudos coreográficos na mesma universidade. Olha só que bacana, né? É muito bom termos um brasileiro atuando lá fora e pensando e fazendo a gente refletir sobre a dança, sobre o que nós fazemos hoje, né? O nome do artigo é Notas para uma Dramaturgia Coreográfica e eu vou disponibilizar ele no Mapa Cultural, no meu agente do Mapa Cultural, tá? E para finalizar, vale uma reflexão, um poema de Paulo Leminski para nos fazer e nos aquecer no dia de hoje. Razão de ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Então, esse poema é bacana nessa aula de hoje porque vai falar para nós sobre esse porquê precisa ter o linear, por que precisa totalmente ter uma explicação clara e lógica e objetiva para a coisa. Tem que nos fazer pensar, tem que fazer sentido, tem que vir de dentro, aflorar tudo, né? Para gerar o novo, para gerar coisas boas. Só assim. Quando a gente não mexe lá dentro, fica acomodado, né? E a dança contemporânea vem para romper isso, vem para incomodar, vem para fazer pensar e vem para trazer essa expressão, essa liberdade de criação e de dança. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas e é isso, foi um prazer tê-los aqui comigo nessa viagem.